gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Esté e nesse vídeo eu trouxe pra vocês como foi a minha entrevista com o agente Experimento. Então vamos lá! Bom, a minha entrevista com o Experimento foi no dia 29 de outubro. Então, eu moro em Nova Odessa, a entrevista foi lá em Piracicaba. Tem como fazer online agora na quarentena, mas eu decidi fazer lá, eu queria ver a mulher cara a cara, eu achei que ia ser melhor e mais profissional, não sei. Mas eu quis ir lá. E aí quando você vai lá pra entrevista, você entrega o seu application. Então você entrega o seu application, tem a entrevista com a moça, aí você faz o ETEP e o teste psicológico. É tudo no mesmo dia. Aí quando eu cheguei lá, já começou com a entrevista. Pra minha sorte, foi muita sorte mesmo. Minha entrevista foi em português, ela não perguntou nada em inglês pra mim, nada. Cara, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei. Tipo, eu tava preparada pra entrevista em inglês, eu tinha estudado tudo em inglês na minha cabeça. E quando ela começou a perguntar as coisas, eu falei, começou a entrevista? Aí ela falou assim, começou. Aí eu falei, achei que ia ser em inglês. Aí ela foi pedir desculpa. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí quando ela começou a fazer as perguntas pra mim, tipo, ela perguntou a mesma coisa que tá no application. Ela perguntou sobre minhas aulas com as crianças, a minha relação com a minha família, o que eu faço no meu tempo livre, o que eu esperava aparecendo de au pair, por que eu queria ser au pair. Então, tipo, as perguntas que elas fazem na entrevista é a mesma coisa que a gente escreve no application. Então, essa parte é bem suave, se for em português. Eu sei que em inglês é bem mais difícil. E eu dou graças a Deus que foi em português. Eu nem acreditei na hora, gente, porque eu sou muito azarada. Eu fiquei passada. Aí tá, a entrevista foi super rapidinha, não foi nem 10 minutos direito, 15 minutos no máximo. E aí eu comecei o ITEP. O ITEP é aquela parte que você fica de frente pro computador, você ouve áudios em inglês e responde uma questão. E aí nessa parte é dividida em listening e speaking. Então tem vários áudios para você responder múltipla escolha. E depois você tem 2 áudios para você responder em inglês. Então vamos começar pelo listening. No listening teve uns 10 áudios de 15 a 20 segundos cada um. E você tinha que responder uma questão sobre o áudio. Era múltipla escolha também. Esses eram bem mais facinho, porque como eles são rápidos, as perguntas eram mais fáceis. Aí depois teve um áudio de 2 minutos e meio. Aí nesses áudios de 2 minutos e meio, tô com a minha cola aqui que eu tentei escrever tudo pra me lembrar. E nesse áudio de 2 minutos e meio, era uma mãe falando com o professor sobre o filho faltar na próxima semana. Porque ele ia ter um evento lá, porque o hobby dele era mecânica, coisas assim. E aí a mãe tava falando pro professor que o filho dele ia precisar faltar, e que o professor falou que era um ótimo hobby, não sei do quê. E aí nas perguntas, tava perguntando qual que era o hobby do menino, quando que ele ia ter que faltar, o que a mãe tava falando com o professor. Já lembrei de 3 perguntas, já é suficiente, que eu não lembro das outras 2, não. Mas é nesse tipo, sabe? Esse primeiro áudio foi isso. A mãe falando com o professor e 5 questões de alternativas. Aí o outro áudio foi de 3 minutos e meio, esse foi um pouco mais complicadinho de acompanhar, mas também eles falam bem devagar e dá pra entender, você só tem que ligar os contextos, sabe? E aí esse segundo áudio foi uma mãe falando com o pai que a filha dela não dorme direito por causa que ela sempre quer uma história a mais, ela nunca quer dormir, e aí ela tava pedindo conselhos pro pai dela sobre o que fazer. E aí o pai dela fala que ela tinha que criar uma rotina, não sei do que, e foi isso. E aí, nas perguntas, tava perguntando o que ela tava pedindo pro pai, que era conselho. E aí perguntou como que o pai ajudou, perguntou a profissão do pai. Nossa, nessa eu me ferrei, porque em momento algum eu reparei ele falando sobre a profissão dele. Então nessa, provavelmente eu errei porque eu chutei. Só que eu não tive como ver minhas respostas. Eu só tive o resultado, eu não vi as que eu errei ou as que eu não errei. E é só isso que eu lembro dessa questão, mas eu lembro que o diálogo foi esse e as perguntas foi mais ou menos essa. E aí acabou a parte do listening. Aí na parte do speaking, você vai ouvir um áudio de uma pergunta e você vai ter que responder em inglês pro computador. Aí ele perguntou qual que era o meu feriado favorito e por quê. Para responder esses áudios, você tem 1 minuto para pensar e 1 minuto para responder. Então, você tem um tempo pra pensar na sua resposta, então fica tranquila. Aí tá, a pergunta que ele fez foi o meu feriado favorito. Aí eu falei que meu feriado favorito era o Ano Novo, porque todo mundo se junta, a família toda, todo mundo se veste bem, todo mundo tem muita comida gostosa e não sei do que, e aí tem os fireworks, não sei do que. Aí eu enchi linguiça lá pra dar 1 minuto. Essa foi mais fácil de responder. Aí a outra, nossa, a outra me pegou de jeito. Nossa, eu levei um tapa na cara dessa pergunta. Porque eu sou uma pessoa horrível de dar opinião. Eu não sei explicar direito, mas eu não sou uma pessoa boa de argumentar. Eu não sou boa de argumentar as coisas.
Aí, nossa segunda pergunta, ele mandou eu argumentar o que eu achava das crianças terem atividades depois da escola durante a tarde. E tipo, gente, ai, eu sou horrível pra argumentar. E aí, ele, que nem eu falei, eles dão um minuto pra você pensar e elaborar sua resposta e depois responder. Eu fiz um rascunho aqui que, velho, que raiva. Porque eu escrevi tão rápido e o que eu escrevi tava ótimo. Eu tinha minha resposta certinha aqui, eu escrevi. Mas eu escrevi tão rápido que quando eu fui ler, eu não entendi merda nenhuma do que eu tava falando. Mano, tá tipo. Eu vou até mostrar pra vocês. Que garrancho de letra. Olha esse garrancho aqui. Eu não sei se dá pra ver. Um garrancho. E aí, quando eu fui começar a responder, eu fui ler. E aí eu não entendi nada do que eu falei. E aí já bateu nervoso, por causa que eu tinha escrevido certinho o que eu queria falar. Bonitinho. Só que eu não tava entendendo nada que eu escrevi. Aí eu fiquei nervosa, me deu um branco. E aí eu tive que ficar tentando lembrar o que eu escrevi. Porque na hora do nervoso você acaba esquecendo as coisas. E aí eu tentei ler, mas eu não conseguia. E aí eu fui chutando algumas coisas, sabe? Essa pergunta me ferrou. Eu achei que eu ia reprovar por causa dessa. Mas pra vocês verem como o teste é fácil. Eu travei tanto nessa pergunta, mas eu consegui responder no finalzinho. No final do vídeo eu consegui elaborar uma resposta mais fixa. Mas eu consegui passar. E, velho, eu achei muito que reprovar. Se eu não reprovei, vocês não reprovam, gente, por causa que eu travei demais nessa. Mas enfim, pra vocês entenderem. O ITEP tem 6 níveis. Você precisa de 3 para passar para passar no teste. Eu passei com 4. Graças a Deus, eu não sei como. Eu acho que é porque eu respondi o primeiro áudio bem, aí o segundo eu me ferrei, mas o primeiro áudio compensou mais. Mas aí foi isso. Aí eu fiquei com 4 de 6, fiquei com intermediário avançado. E é isso, sabe? Ai, gente, fiquei muito feliz. Gente do céu, pensa num nervoso. Mas sabe, o ITEP não é difícil, mas o nosso nervoso faz com que seja difícil. E eu super entendo, e eu não vou falar pra vocês não ficarem nervosa, porque é impossível não ficar nervosa. Porque é tipo, vocês têm que passar. Eu entendo porque eu também sentia desse jeito. Mas fiquem tranquilas, é que nem todo mundo fala. Respira, que foi o que eu tentei fazer. Eu fiquei pensando como se fosse uma prova qualquer, não fosse a prova da minha vida. Mas o que eu mais indico pra vocês é baixar aqueles aplicativos de inglês e ficar ouvindo aquelas questões de listening e responder, porque ajuda muito. Coloca num nível bem mais difícil, que se você conseguir responder os difíceis, você vai conseguir responder do ITEP. Então é bem mais tranquilo. Eu vou colocar aqui na descrição o site onde você entra pra ver se você passou ou não, caso vocês queiram. Vou deixar aqui pra vocês. Tá, aí depois terminei o ITEP, já saí da cadeira falando, meu Deus, socorro. Aí chegou a parte do teste psicológico. O teste psicológico é bem cansativo. É 185 perguntinhas. Mas é bem tranquilo, tipo, não tem nada a ver com au pair, é só pra, é tipo psicológico mesmo. Você consegue achar na internet pra treinar se você quiser. Era perguntando, tipo, ah, você prefere ser isso do que ser isso? Aí depois aparecia de novo lá pra frente ao contrário. A que eu tô lembrando agora era tipo, ah, você prefere ser arquiteto do que advogado? Aí eu falei, sim. Aí depois apareceu, você prefere ser advogado do que arquiteto? Aí eu falei, não. Mas aí teve uma parte que me deixou brava, porque você tem que ser consistente. E aí teve uma parte que apareceu, você prefere ver edifícios do que ver uma pintura? Só que eu prefiro ver uma pintura do que ver um edifício. Mas se eu apertasse na pintura, eu ia me contradizer, eu acho. E aí eu tive que colocar nos edifícios, pra não contradizer e não parecer que eu sou louca. Mas enfim, é esse tipo de pergunta. Você prefere ser isso do que aquilo? Você prefere jogar isso do que isso? Você é uma pessoa feliz ou triste? Você é uma pessoa sociável ou você é uma pessoa mais quieta? É esse tipo de pergunta. Então, tipo, se eu achar na internet, eu vou colocar um link aqui também de teste psicológico parecido pra vocês terem uma ideia. Mas esse é o de menos, sabe? Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te ajudado, como me ajudou quando eu tava nesse processo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, que vai me deixar muito feliz. E até o próximo vídeo.